Bom dia a todos a mais uma aula de Fenômeno-Transporte. Hoje é a aula 10 de Fenômeno-Transporte. Na última aula aprendemos os conceitos de conservação da massa para volume de controle VC. Nesta aula aprenderemos o que é trabalho, energia total de um fluido, primeira lei da termodinâmica, todos aplicados para um volume de controle, ou seja, um fluido escoando. E por último daremos um exemplo do conteúdo aprendido hoje. Bom, o que foi visto então na aula anterior, que foi a aula 9, hoje é a aula 10, mas o que foi visto na aula 9, nós apresentamos o sistema termodinâmico que se chama volume de controle, onde além de termos transferência de energia na forma de trabalho e calor pela superfície de controle, nós temos também entrada e saída de massa. Apresentamos o princípio de conservação da massa para volume de controle, falamos aí o que é regime permanente, ou seja, as propriedades não variam com o tempo, ela pode variar com a posição, mas não varia com o tempo. Apresentamos aí o que é o escoamento compressível, onde a massa específica pode variar no tempo, e também sobre escoamento incompressível, onde a massa específica do fluido não varia com o tempo. E o que vamos apresentar na aula de hoje? Hoje é a aula 10. Nós aprenderemos o que é trabalho, que é uma forma de energia que atravessa ou a fronteira do sistema no sistema fechado ou a superfície de controle no volume de controle. Vamos falar da energia total de um fluido. Vocês lembram o que compõe a energia total de um fluido? Energia cinética, potencial, mais energia interna. E também vamos falar da primeira lei da termodinâmica, ou a primeira lei da conservação da energia para um volume de controle, ou seja, onde nós temos um fluido que está escoando. E por último, daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. O volume de controle envolve o fluxo de massa através de suas fronteiras e uma certa quantidade de trabalho necessário para a massa entrar ou sair do volume de controle. Esse trabalho é conhecido como trabalho de escoamento ou energia de escoamento. Na figura do slide apresenta uma tubulação que tem um aumento de volume no local mostrado. Essa tubulação tem escoamento de água da esquerda para a direita. Então, nessa região, usaremos um volume de controle para analisar o que ocorre com o fluido dentro da região que tem uma tubulação com área maior, como pode-se ver. Imaginamos que o escoamento ocorre através da ação de um pistão imaginário, que realiza uma força na massa que está montante do volume de controle, como pode ser visto na figura. Essa força F serve para empurrar a massa de fluido para dentro do volume de controle. Portanto, aplique-se essa força numa distância L. O mesmo pistão imaginário existe na região de saída, fazendo a mesma coisa, retirando massa de fluido do volume de controle. Na região de entrada, sabemos que os valores das propriedades temperatura, pressão, volume e massa que são uniformes. Da figura tem-se que pressão é igual força sobre área, ou seja, a força é igual a pressão vezes a área. Para empurrar toda a região dentro do volume de controle, essa força F deve agir em uma distância L. Assim, o trabalho de escoamento é trabalho do fluido, W fluido, igual a força F vezes o comprimento L. Substituindo a força F igual a pressão vezes a área na equação do trabalho do fluido é igual a força vezes o comprimento L, tem-se que trabalho do fluido é igual a pressão vezes a área A vezes o comprimento L. A área A vezes o comprimento L fornece o volume V. Assim, a equação do trabalho, que é igual ao trabalho do fluido, que é igual a força vezes o comprimento L, que é igual a pressão vezes a área A vezes o comprimento L, que é igual a pressão vezes o volume V em kJ, pode ser escrito como pressão P vezes o volume V. A unidade no Sistema Internacional do Trabalho de Escoamento, que é o trabalho do fluido, é joule. Como o trabalho do fluido é um valor muito grande, podendo ser escrito também em kJ. Como o trabalho depende da extensão de massa, trabalho é uma propriedade extensiva. E a sua propriedade intensiva é fornecida por W minúsculo, ou seja, divide o trabalho pela massa do volume de controle. Assim, a propriedade intensiva é chamada de trabalho específico e é dado por pressão vezes o volume específico. A sua unidade é kJ por quilo. O trabalho específico de escoamento também pode ser chamado de energia de escoamento.
Não esquecer que essa forma de energia apenas surge com fluidos escoando. Item 3.6. Energia total de um fluido em escoamento. Para estudarmos a energia total para volume de controle, temos que lembrar a aula passada que falamos sobre a energia total para sistema, que é composto de três energias: interna, potencial e cinética. Ou seja, E do sistema é igual a U mais EC mais EP, como mostrado na primeira fórmula do slide. Agora, para saber a energia total específica θ do volume de controle, precisamos somar a energia de escoamento específica ESC ou trabalho de escoamento específico, deduzido no item anterior, a energia específica do sistema e sistema. Lembrar que a energia específica do escoamento ESC é a pressão P vezes o volume específico V. Assim, ficando a energia total específica θ para volume de controle VC como θ é igual ao produto da pressão P vezes o volume específico V mais a energia interna específica U mais a energia específica cinética EC mais a energia específica potencial EP. Como a energia interna específica U mais o produto da pressão P vezes o volume específico V é igual a entalpia específica H minúsculo, substituímos na equação acima por θ é igual a entalpia H mais energia cinética específica EC mais energia potencial específica EP em kJ por quilo. Como todos os termos da equação anterior é em kJ por quilo, a energia total θ também será para o volume de controle em kJ por quilo. O motivo principal para adotarmos a entalpia H é igual à energia interna específica U mais o produto da pressão P vezes o volume específico V é que ela simboliza a energia necessária para empurrar o fluido para dentro ou fora do volume de controle. Agora, para encontrarmos a energia total E maiúsculo em joule, temos que multiplicar a energia total específica θ pela massa m em quilos, como a equação que será mostrada no slide. Temos que a abordagem que foi utilizada para a massa de um volume de controle vai ser a mesma para a energia para o volume de controle. Ou seja, consideraremos tudo que entra e sai do volume de controle no tempo e fazemos essa diferença para saber se houve mais energia saindo, mais energia entrando ou a energia permanece constante no volume de controle. Para que possamos fazer isso, consideraremos o calor que entrou ou saiu do volume de controle no tempo, dado pelo segundo termo abaixo. Subtraímos com o trabalho que foi realizado ou recebido pelo volume de controle no tempo, dado pelo terceiro termo abaixo, mais a variação de energia total entre a saída menos a entrada, quarto termo da equação abaixo. Todos esses termos, o segundo, o terceiro e o quarto, devem ser iguais à taxa temporal da energia que ganha ou perde no interior do volume de controle em função do termo, dado pelo primeiro termo da equação abaixo. Mostrando a equação anterior por símbolos, temos que essa equação trata-se da energia por tempo, pois o calor, trabalho e massa possuem um ponto acima do símbolo. O ponto acima quer dizer o parâmetro por unidade de tempo. Assim, temos energia em joule pelo tempo em segundos, fornece a unidade em watts, W maiúsculo, que é um parâmetro de potência. A potência de trabalho total, W ponto em joule por segundo, é a soma da potência de trabalho do volume de controle, W ponto VC, mais a potência de trabalho do fluido, M ponto em kg por segundo, vezes a pressão em Newton por metro quadrado, vezes o volume específico em metro cúbico por quilo, demonstrado pela equação a seguir. Substituindo a equação acima 2 na equação 1 do slide, tem-se que, substituindo agora a entalpia H no lugar de U mais PV, tem-se que
Esta é a equação da energia utilizada para volume de controle em watts. As nomenclaturas de cada termo se encontram abaixo. Neste slide, demonstramos a formulação da equação da energia de forma mais abrangente, ou seja, quando o volume de controle também varia com o tempo. Neste caso, dizemos que a energia está em regime transiente por variar com o tempo. Dentro do volume de controle, a equação fica da seguinte forma, que é igualado com todo o fluxo que ocorre na superfície de controle do volume de controle, como é mostrado na equação 1. A equação 2 mostra a primeira lei na forma de taxas, ou seja, em joule por segundo, ou em watt, W maiúsculo. Faremos um exemplo mostrando a aplicação do princípio de conservação da massa e da energia para um volume de controle, onde se tem um fluido escoando. Nesse exercício, então, vamos tratar do transporte de energia pela massa em regime permanente. Uma panela de 8 mm² de diâmetro inicialmente contém 4 litros de água e está na pressão de 150 kPa. Essa panela é aquecida durante 40 minutos e gera 0,6 litros de vapor. O exercício pede então determinar a vazão máxima m.g de vapor em kg por segundo e a velocidade do vapor Vg em metros por segundo. Também pede a energia específica total E total em joule por quilo e a energia específica do escoamento do vapor E do escoamento em joule por quilo e também o calor fornecido ou a taxa de transferência de calor Q ponto em kilowatts para a panela. Bom, vamos adotar as seguintes hipóteses simplificadoras no presente problema. Regime permanente e período de aquecimento inicial desprezível. Não existe variações da energia cinética potencial. As condições de saturação prevalecem dentro da panela, ou seja, vapor sai da panela como vapor saturado seco, ou seja, com o título x igual a 1. E não existe energia na forma de trabalho, apenas na forma de calor devido à diferença de temperatura. Das propriedades termodinâmicas das tabelas ou dos programas computacionais para a pressão de saturação da água a 150 kPa ou 1,5 bar, ou seja, também daquela tabela 2 distribuída para vocês, né, em PDF, nós tiramos o volume específico para líquido, né, ou seja, para título igual a 0,001053 m3 por quilo, o volume específico para gás, ou seja, para título igual a 1, ou seja, igual a 1,1594 m3 por quilo. A energia interna específica para título igual a 1, o G, que é igual a 2519,2 kJ por quilo. E a entalpia específica para título igual a 1, HG, que é igual a 2693,1 kJ por quilo. Conferimos também os mesmos valores aí usando o programa, conforme figura o programa CAT3. Dados iniciais do problema, como foi dito no slide anterior. Volume inicial da água igual a 4 litros, pressão inicial igual a 150 kPa, variação do volume de 0,6 litros em 40 minutos e a área da panela 8 mm². Pede-se, portanto, a vazão máxima mg ponto em kg por segundo, a velocidade do vapor Vg em metros por segundo, a energia específica total E total em joule por quilo, a energia específica do escoamento E escoamento em joule por quilo e a taxa de transferência de calor fornecida para a panela em quilowatts. Na solução do problema, a massa de vapor, mg, é igual à massa específica do fluido vezes o volume, que é igual ao volume dividido pelo volume específico. No nosso caso, o volume é o volume que teve a sua variação, dada no problema de 0,6 litros. E o volume do líquido, obtido das tabelas termodinâmicas para título igual a zero, é o volume específico para líquido saturado, que é igual a 0,001053 m3 por quilo. A gente precisa passar o litros para metro cúbico. A gente usa aí, portanto, conforme mostra no slide, a relação de 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Fazendo as contas, né, e cancelando litro com litro, a gente obtém a massa de vapor mg igual a 0,57 quilos. A gente precisa obter a vazão máxima em 40 minutos. Então a gente divide, né, essa massa de 0,57 por 40 minutos, faz a conversão das unidades de minuto para segundo, a gente obtém a vazão máxima m.g do vapor d'água de 2,37 vezes 10 a menos 4 kg por segundo.
A vazão máxima de vapor m.g é dado por massa específica do fluido vezes a sua velocidade do vapor Vg vezes a área. Isolando a velocidade de vapor nessa equação, a gente vai obter que Vg é igual a vazão máxima m.g dividido pela massa específica ρ vezes a área. Lembrando que o volume específico é o inverso da massa específica. Substituindo na expressão e substituindo os valores lá embaixo, a gente vai obter que a velocidade do vapor Vg em metros por segundo é igual à sua vazão máxima m.g vezes o volume específico Vg para título igual a 1, dividido pela área da panela dado no problema. A área da panela nós passamos aí, não esquecer, de milímetros ao quadrado para metro ao quadrado. Assim nós obtemos a velocidade do vapor Vg igual a 34,3 metros por segundo. Na solução do problema B, nós vamos calcular a energia específica total θ total em kJ por quilo, que é igual à entalpia específica para título igual a 1, Hg, mais energia específica cinética, mais energia específica potencial. Desprezando as energias específica cinética e potencial, a gente tem que a energia específica total θ total é aproximadamente igual à entalpia específica para título igual a 1, Hg. Da tabela 2, a gente obteve o valor 2693,1 kJ por quilo. A energia específica do escoamento é igual ao produto da pressão vezes o volume específico é igual à entalpia específica para título igual a 1, menos a energia interna específica para título igual a 1, UG. Esses valores nós também os obtemos da tabela 2. A entalpia específica do título para título igual a 1, Hg, é igual a 2693,1 kJ por quilo. A energia interna específica para título igual a 1, UG, é igual a 25,19,2. Fazendo os cálculos, a gente obtém que a energia específica do escoamento e escoamento é igual a 173,9 kJ por quilo. Apenas uma observação na letra B, a energia interna específica, UG, para título igual a 1, é igual a 25,19,2 kJ por quilo, como mostra aí o slide, obtido lá da tabela 2 em PDF que eu passei para vocês. Na letra C, nós temos que calcular o calor fornecido para a panela em quilowatts, ou seja, qual a taxa de transferência de calor fornecida para a panela para que ela pudesse evaporar 0,6 litros em 40 minutos. A taxa de transferência de calor, ou calor fornecido, em quilowatts ou em watts, Q ponto é igual à sua vazão máxima em kg por segundo m ponto, vezes a energia específica total, θ total. Então, substituindo os valores, a gente calculou a vazão máxima em ponto no slide anterior e a energia específica total, θ total, na letra B do problema. Fazendo os cálculos, a gente obtém que o calor fornecido em quilowatts é de 0,638. Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail e até a próxima aula.